Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em 1 Samuel, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Aleluias. Amados, nós queremos hoje meditar nessa atitude de Davi. Davi estava com um problema sério, né? Os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, estavam ali roubando, né? Destruindo ali os alimentos, porque quando eles iam ali naquelas eiras, as eiras eram pátios circulares em que os grãos eram separados das cascas. Ali onde os grãos eram debulhados, eram batidos com um pedaço de pau, né? E ali estava fazendo o alimento. Quando eles saqueavam as eiras, os filisteus roubavam todos os alimentos do cidadão de Keila. Então, eles ficavam sem alimentos. E aí, Davi precisava de socorrê-lo. Mas olha só, a gente tem que compreender algumas coisas importantes nas nossas vidas. Não é só a necessidade de resolver um problema que nos tem que fazer com que a gente haja, que a gente tenha que agir. Nós precisamos, antes de fazer qualquer coisa, consultar o Senhor. Aqui havia uma grande necessidade. Se você for olhar aqui pela necessidade, eles teriam que ir sem nem orar, nem perguntar a Deus nada, né? Porque eles estavam roubando os alimentos, né? Mas Davi não se precipita. Ele vê a necessidade, mas ele pergunta para Deus. Ele vai consultar o Senhor e pergunta: é para mim ir? Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? E aí o Senhor deu a resposta: sim, vá. Aí, outra atitude importante: os próprios soldados de Davi, os guerreiros, estavam com medo. Eles falam: nós estamos com medo aqui, né, em Judá. Imagina lá como é que vai ser isso, enfrentar esses exércitos lá dos filisteus. Lá, como é que vai ser? Eles ficaram com temor. Mas Davi outra vez consultou o Senhor. Ou seja, ele falou: Senhor, é para ir mesmo? Me confirme isso aí. E o Senhor tornou a dizer: vá, Davi, vai, lute contra os filisteus, porque eu os entregarei em tuas mãos. Vá, Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Aí Davi não teve mais dúvida e ele foi com o seu exército e ele venceu essa batalha. Então, é importante a gente entender isso. Às vezes a gente tem um problema sério para resolver, uma necessidade grande, e isso às vezes até nos impulsiona, até nos gera até compulsão de atitudes precipitadas para a gente resolver. Só que não adianta você resolver as coisas fora da direção de Deus, fora do tempo de Deus, fora da hora de Deus e despreparadamente. O que adianta você enfrentar uma situação, tentar resolver uma situação na força do seu braço? Você não vai resolver, você vai complicar mais ainda as coisas. Então, busque o Senhor. Consulte o Senhor para ver se realmente você precisa de fazer alguma coisa naquele momento. Há momentos que nós temos que agir e há momentos que nós temos que ficar quietinho e deixar somente Deus agir. Para isso, nós temos que ter o quê? Discernimento espiritual. Para isso, nós precisamos abrir os ouvidos para ouvir a voz de Deus. E foi isso que Davi fez. E aí, quando ele ouve a voz de Deus, ele se posiciona e vai para a batalha. E é isso que o Senhor está falando para mim e para você. Você precisa me ouvir, parar de fazer as coisas de forma precipitada, parar de fazer as coisas tentando fazer do seu jeito, do seu modo, da sua maneira e na força do seu braço. É por isso que as coisas estão complicando. Você não me procura antes de realizar as coisas, você não me procura, não me consulta para saber se é isso mesmo que eu quero que você faça ou não. Então, isso é muito sério, isso nos leva o quê? A derrota. Isso traz derrota. Em vez de nós tentarmos descobrir a vontade de Deus, depois, né, de agir ou de pedir que Ele desfaça as consequências das decisões precipitadas, né, que às vezes a gente faz isso, né. Na verdade, a gente age assim, né, em vez de a gente ouvir as instruções de Deus e agir conforme a vontade dEle, a gente age de forma precipitada, depois tem que arcar com as consequências dessa atitude, sofrer, né, porque agiu errado, e em vez de ouvir o Senhor antes. Então, o conselho de Deus para nós, a fala do Espírito Santo de Deus para nós nessa manhã é essa: ouça, ouça, me busque o meu conselho. O Senhor fala conosco, Ele fala através da palavra, Ele fala através, às vezes, de uma outra pessoa, Ele fala através do Espírito Santo, Ele fala no nosso coração, Ele fala através das circunstâncias. O que a gente precisa é ouvir a voz de Deus e ter discernimento. Se a gente fizer isso, com certeza, nós vamos ser vencedores nas batalhas. Amém?
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te conduza a uma vida de intimidade com Deus e de busca do Senhor e de orientação dele para tudo aquilo que você vai fazer e faz na sua vida. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.